eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei trabalhar com vocês com o gênero textual entrevista, que vocês podem acompanhar no capítulo 2 do livro didático, a entrevista oral. Bom, nós trabalhamos até aqui sobre notícia, textos jornalísticos, reportagem, não é mesmo? E a entrevista, ela faz parte desse mundo da notícia, porque a entrevista, ela vai trazer uma notícia sobre alguém, sobre, às vezes, uma pessoa que você gosta, que você segue, por exemplo, o que eu quero dizer que você segue é um ator, um cantor que te interessa, que você gosta. Então, quando você pega alguma revista, né, quando você vê alguma revista, algum jornal, ou até mesmo na internet, uma entrevista de uma pessoa conhecida, ou às vezes não tão conhecida, mas que você conheça, que você goste, o que você vai fazer? Automaticamente você vai ler a respeito daquilo porque vai te interessar. Então, a entrevista, ela é um gênero textual que também nos traz o que? Informação. Mesmo que não seja uma informação sobre alguma coisa que esteja acontecendo no mundo, mas é uma informação sobre alguém que, quando você lê, obviamente é porque você gosta, seja um autor de livros, seja uma atriz, um ator, seja um cantor, então sempre vai trazer o quê? Informação. Então a entrevista não foge desse tipo de gênero, né, que nós estamos estudando até agora, que é a notícia, o jornalismo. A entrevista também se encaixa aí. Bom, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, é como eu disse, a entrevista ela não foge desse tema ainda jornalístico, por quê? Porque ela é vinculada, né, nesses segmentos de comunicação que nós estamos estudando até então, que são os jornais, porque pode haver uma entrevista no jornal, obviamente, e o jornal, o bom dessas entrevistas, quando vem no jornal, depende muito também do jornal, né? Mas a maioria traz, muitas vezes, entrevistas com médicos, né? Não é só pessoas que são conhecidas mundialmente, mas, por exemplo, uma entrevista com um médico, tanto jornais, revistas e até internet, também televisão, rádio. Mas o que acontece? Vai trazer ali informações importantes para nós, não somente de pessoas que são conhecidas, como eu falei no início, porque um médico ele pode não ser conhecido mundialmente, mas ele vai trazer informações importantes para nós e através de quê? Dessas entrevistas. Por quê? Porque, obviamente, quem vai entrevistar, né, vai fazer perguntas a respeito do que está acontecendo ali no momento e que todos querem saber. Ou muitas vezes é sobre uma doença que não está sendo, vamos supor, diagnosticada muito, mas é uma doença que geralmente durante o ano todo tem um número de óbitos, vamos dizer assim, um pouco elevado porque as pessoas não costumam cuidar da sua saúde. Então, o câncer, por exemplo, é uma doença que nós sabemos que mata muito, é uma doença perigosa que a gente tem que cuidar desde o início e muitas pessoas não ligam para os sinais que o próprio corpo dá. Então, quando vai descobrir, já é uma coisa mais complicada. Então, às vezes, nós lemos entrevistas de médicos que falam sobre isso e acaba que ajuda muitas pessoas a se cuidarem mais, a se cuidar melhor, não é verdade? A se cuidarem melhor. Então, a entrevista, ela também pode ser, não somente, como eu disse no início, de pessoas mundialmente conhecidas. Essas entrevistas de pessoas mundialmente conhecidas, às vezes chamam muita atenção, como eu falei, se for alguém que você goste. Mas também, como eu disse, de médicos que vão trazer informações importantes para a nossa vida, para a nossa saúde. E também outros tipos de, outras profissões, até mesmo, por exemplo, um professor de filosofia, um professor de sociologia, né? A sociologia costuma o quê? Estudar o quê? A sociedade. Então, muitas vezes nós temos esse tipo de entrevista. Tem um filósofo que eu gosto muito, eu esqueci o nome dele agora. Depois eu vou lembrar e vou falar com vocês. Eu
sou fã dele, porque ele é muito inteligente, ele é filósofo e sociólogo, ele é muito inteligente e ele dá palestras, ele faz palestras. Então, assim, eu gosto de assistir os programas quando tem com ele. E também gosto de ler a respeito dele, principalmente quando tem uma entrevista dele falando a respeito de alguma coisa. Porque eu acho muito inteligente, muito assim, sensato. Geralmente, quem faz filosofia são pessoas que são, digamos assim, inteligentes, que gostam do assunto. Porque a filosofia explica muito a nossa maneira de viver, nosso jeito de ser. Então, a entrevista, como nós estamos vendo no início oral, também tem a entrevista escrita. A diferença é que a entrevista oral, quem vai fazer a entrevista, o entrevistador, ele vai colocar ali as perguntas, vai ter que fazer umas perguntas de acordo com a pessoa, de acordo com o que ele vai falar no momento, o que ele quer. Por exemplo, você vai falar de um ator, ele vai fazer entrevista porque tem um filme dele que foi lançado neste ano. Então o filme está fazendo muito sucesso ou ainda vai ser lançado, ele faz a entrevista ali com aquele ator, ele não pode confundir, por exemplo, começar a perguntar muito da vida pessoal desse ator e deixar essa questão do filme para trás. Então a pessoa tem que ter o quê? Bom senso quando vai entrevistar, para que ela faça perguntas de acordo com o que realmente precisa ser feito, tá? E é lógico, se você, por exemplo, no final eu deixei uma atividade que vocês vão achar bem interessante. Se você vai fazer entrevista com aquela pessoa, você tem intimidade com aquela pessoa, você não pode confundir isso. Você tem que fazer perguntas a respeito de algo, né? E não ficar enrolando, né? Igual tem muitas entrevistas que a pessoa vai falar sobre o filme que está lançando ou sobre a música que está lançando e o entrevistador começa a fazer perguntas que não tem nada a ver com aquilo. Então a pessoa tem que ter bom senso quando for entrevistar, né, quando for fazer esse tipo de gênero textual e colocar perguntas que têm a ver com aquele momento, com aquele episódio do que está acontecendo. Tá? Então, há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Bom, em relação à notícia e reportagem, eu já falei com vocês que a entrevista ela é um gênero textual que está no meio disso, né, de textos jornalísticos, de notícia, de reportagem. Por quê? Porque ela traz notícia, ela traz algo que nós não sabemos em relação a uma pessoa, em relação a alguma coisa que esteja acontecendo, tá? Em relação à entrevista de emprego, ela é um pouco diferente, porque a entrevista de emprego, não são todos, né? No caso de vocês, por exemplo, que ainda não estão na idade, é uma entrevista que é voltada mais para o quê? Para aquele âmbito, né, do trabalho. Então é uma entrevista onde o entrevistador vai perguntar seu último emprego, vai perguntar das suas qualidades, dos seus defeitos, vai fazer esse tipo de pergunta em relação à empresa, o que tem a ver com o que você vai trabalhar. Então é uma entrevista um pouco diferente, ela não é escrita, não precisa de maneira alguma transcrevê-la. Tá? Então é uma entrevista um pouco diferente das entrevistas jornalísticas, da entrevista social, que é psicológica. A psicológica também, quando você entra numa empresa, você conversa com um psicólogo, ele faz uma entrevista com você, né? Ou se você vai a um psicólogo, por exemplo, ele vai praticamente fazer uma entrevista, ele vai te fazer algumas perguntas para você responder, para ele te conhecer primeiro, para depois começar a adequar o que ele vai trabalhar com você, o que precisa ser trabalhado em você, tá? Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, quem responde as perguntas. Bom, disso eu já falei. Entrevistador é quem faz as perguntas, entrevistado é quem responde.
Essa questão da marca da oralidade é porque geralmente a fala, nós temos essa oralidade forte, não é verdade? Mas vai depender de qual situação você esteja, de qual entrevista você está fazendo, com quem. Porque se for uma pessoa, como eu falei, que tem menos escolaridade, por exemplo, geralmente ela vai falar de uma maneira mais espontânea, né? Como você conversasse ali no seu dia a dia. Se for uma entrevista de emprego, você precisa tentar ser mais formal, não é verdade? E se for uma entrevista também com um médico, com um advogado, talvez com um professor, dependendo da área. Independente da área, o professor também costuma usar a linguagem mais formal. Mas então, você tem que saber com quem, para quem, né? Com quem você vai fazer essa entrevista. E tentar usar uma linguagem mais formal. Porém, como eu disse, existe sim a marca da oralidade. Porque, como eu comentei com vocês diversas vezes, ninguém consegue ficar ali 24 horas usando a linguagem formal o tempo todo. Uma hora ou outra vai acabar fazendo o quê? Falando uma gíria, vai acabar falando alguma coisa que tenha essa marca da informalidade. Em entrevista, a mesma coisa. Às vezes você vai estar tão ali à vontade naquela entrevista que o seu entrevistado ou você mesmo pode usar uma marca da oralidade, um vício de linguagem, até mesmo sem perceber. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. Essa questão aqui, eu já falei que a entrevista ela é importante porque ela vai trazer informação. Nem todas as entrevistas são fúteis, porque algumas coisas a gente pode pegar e pensar, que coisa mais fútil, né? Eu já fiz isso várias vezes, eu nem vou ler isso. Para mim isso é fútil. Fútil é o quê? Algo que não me interessa, algo que eu acho que não tem nada a ver, que não seja útil. Então, muitas vezes a gente pode pensar dessa forma, nós temos esse direito, mas a maioria das entrevistas traz o quê? Informação. E informação sempre é bom tê-la, para você também saber conversar um pouco sobre tudo. Então, a maioria das entrevistas são importantes por quê? Porque elas vão trazer informação diferente. E é claro que nós podemos ter nossa opinião, nosso posicionamento crítico, né, em relação à sociedade. Nós temos que ter a criticidade, nós temos que ser críticos sim. Em que sentido? Desde que você não humilhe ninguém, não pise em ninguém, porque eu acho que isso já não é ser crítico, isso é ser desagradável, né? Então nós podemos ser críticos, mas uma crítica que a gente pode fazer para ajudar a pessoa a crescer, ajudar a nossa sociedade a crescer e não diminuir as pessoas, não diminuir a nossa sociedade que já é cheia de buracos, cheia de defeitos, né? E a nossa opinião também é válida. Essa questão do discurso direto, nós vamos estudar muito isso numa próxima aula nossa de língua portuguesa, não de produção de texto. Eu vou estudar isso com vocês e vocês vão entender melhor, tá? Nas palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador, podem haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos. Por exemplo, riso. Eu já falei sobre essa questão da oralidade, essa marca da oralidade. Nas palavras proferidas, são palavras faladas, proferidas é falado, o que é falado, tá? E essa questão dos risos é mais uma entrevista escrita, né? Porque a oral, nós rimos, mas não vai ter lá o parênteses falando, estamos rindo agora, parênteses, não, é espontâneo. Tá? Então vai ser mais na escrita. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente, é claro. Você não vai falar nada que não seja coerente quando você está entrevistando uma pessoa e a pessoa também não vai te dar respostas incoerentes. Característica da entrevista. Então vamos lá, para você fazer uma entrevista. Textos informativos e ou opinativos, tem que existir essa informação, presença do entrevistador e do entrevistado, senão não tem, né? Se você não tem com quem fazer essa entrevista, não existe entrevista. Linguagem dialógica e oral,
É uma linguagem, é como eu falei, já que a entrevista é oral, vai ser o quê? Uma linguagem falada, uma linguagem que está ali naquele tempo presente. Você pode até falar de coisas que aconteceram no passado, mas geralmente a pessoa vai querer saber do que está acontecendo agora, né? Marca do discurso direto e da subjetividade. O discurso direto é uma conversa, tá? Diz-se respeito a uma conversa. Então, se eu tenho ali um diálogo, eu tenho um discurso direto. Se eu não tenho um diálogo, eu tenho um discurso indireto. Só que eu vou ver isso mais profundamente com vocês na aula de língua portuguesa. Subjetividade nós já vimos, é uma linguagem mais figurada, uma linguagem que dá margem para eu poder fazer várias interpretações a respeito daquilo. Mescla da linguagem formal e informal, vai depender do tipo de entrevista, tá? A estrutura, escolha do tema, elaboração de roteiro, título e revisão. O tema vai ser de acordo com quem você vai entrevistar. Você vai pensar nas perguntas em relação à pessoa. O que você tem, às vezes, se não for um tema específico, o que você tem curiosidade de saber da pessoa, desde que não seja algo incoerente. Elaboração de roteiro, você vai fazer suas perguntas, vai fazer uma elaboração também coerente. Título, se eu for interessar um ator, como que eu posso colocar o nome dele e sobre que assunto? Vamos supor, um filme, ou um cantor, uma música. Então, você pode colocar o nome da pessoa e 2 pontos, por exemplo, filme e tal. Porque aí você vai saber que você está entrevistando para perguntar o que sobre aquele filme que vai ser lançado. E revisão, tudo tem que ter revisão, né? Nós temos que passar pela revisão para fazer algo bem feito, ok? Turma, eu vou deixar atividades para vocês do livro, que é uma interpretação sobre uma entrevista. Então, a página 80 e 81 é a leitura dessa entrevista. E a interpretação de texto começa na 82, mas eu acho que a 82 também tem até uma parte da entrevista, porque ela é bem grande. Então, leiam com atenção e respondam as questões no livro, ok? Também vou deixar uma atividade para vocês fazerem uma entrevista. Só que essa entrevista eu coloquei aqui porque eu vou mudar um pouco isso aí. Não vai ser igual isso aqui não. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ler isso aqui, mas é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão preparar uma entrevista para um colega de sala ou até mesmo para mim. Vocês vão escrever no mínimo 5 perguntas em uma folha de caderno, com a letra que dê para entender, legível, colocando o nome da pessoa a qual eu queira entrevistar. O que vocês vão fazer? Depois vocês vão passar a caneta para ficar bem forte, tirar uma foto e mandar para o WhatsApp da escola, porque eu vou colocar as perguntas aqui no nosso PowerPoint e essas perguntas vai ser designadas para alguém. Então, esse alguém, que é um colega de sala ou até mesmo para mim, vai ter que responder essas perguntas. Então, nós vamos fazer essa interação, porém, longe um do outro, mas temos essa oportunidade de fazer essa atividade que eu achei interessante, que vai ser uma atividade que nós vamos fazer essa interação mesmo estando longe. Então, vocês vão fazer 5 perguntas, passar a caneta, tirar a foto. Eu vou colocar aqui, tem que ter o título para quem vocês querem fazer as perguntas da entrevista. Lembrem-se que é uma entrevista, tá? Então, eu vou colocar 5 perguntas aqui e a pessoa que receber essa entrevista, ela vai responder, vai mandar para mim e eu vou colocar aqui novamente no decorrer das nossas aulas de produção de texto. Combinado? Não deixem de fazer. Pode ser com um colega de sala ou se vocês quiserem também fazer comigo, não tem problema. Eu também irei responder, ok? Aqui eu tenho uma interpretação de texto também, super tranquilo, porque tudo é de marcar. Bom, vocês podem apenas colocar a resposta no caderno, ok? E lembrem-se, juntos no caminho certo.